Atividades sendo retomadas já e muita gente está enfrentando um grande desafio, que é o medo de voltar a conviver com todo mundo, o medo de ser contagiado pelo novo coronavírus ou de transmitir a doença para outra pessoa. Foram mais de 100 dias, todo mundo em casa, e agora ter que voltar para essa rotina, sabendo que a gente ainda vive o pico de contágio da doença. Como lidar com esse medo? O medo, né, na verdade, é um sentimento até protetivo, né? Vamos dizer assim, é necessário, né? As pessoas já vêm convivendo um pouco com isso desde o começo da pandemia, né? No sentido dos cuidados, né? Então, assim, esse medo pode levar a um sentido de uma prevenção maior, de uma cautela, de voltar mantendo a segurança, né? Não esquecer, porque poderia ser um risco também, à medida que as coisas estivessem muito livres, né? As pessoas começassem a esquecer um pouco de utilizar os meios de segurança, de utilizar a máscara, de qualquer forma manter o certo distanciamento, de evitar situações aglomeradas, né? De evitar, às vezes, se expor sem tanta necessidade, né? Então, assim, vai precisar, às vezes, voltar a utilizar o comércio, ao próprio trabalho, né? Ou se for as escolas e tudo, mas a gente ainda vai precisar desses cuidados. Então, esse medo, assim, é saudável. No entanto, o que a gente não é importante que a gente não consiga entrar é justamente no pânico, né? Vamos dizer assim, que aí o pânico, ele tira essa capacidade da gente pensar, né? Então, a gente fica só sofrendo com aquilo dali, fica muito impressionado, né? Assim, só aquele pensamento excessivo do contágio, vamos dizer assim, ou de que ou a pessoa possa se contrair ou alguém dos seus membros, mas a gente não toma uma atitude. Então, às vezes, a gente se paralisa com aquele pânico e a gente não consegue ser produtivo, né? Ou, às vezes, até mesmo ser um pouco mais racional. Então, precisamos enfrentar alguns sentimentos, é normal que a gente tenha algumas sensações, né, ainda de apreensão, como eu digo, mas que isso serve como um cuidado, né, e que a gente possa manter ainda essas questões de segurança e entrando na sua nova rotina novamente. Doutora Paula, o que fazer para que esse medo protetivo não paralise, né? Não passe para essa parte do pânico? Se a gente seguir mais ou menos, né, as recomendações que a gente tem ouvido, né, assim, as pessoas não começarem que é até uma coisa que a gente já vem recomendando durante toda a pandemia, ou seja, o excesso de notícias, às vezes, desnecessárias, né, então, assim, um excesso de informações que às vezes nem são tão verídicas, então mantenha-se informado com os órgãos competentes, né, com os órgãos de saúde, ou com essa mídia que tem uma informação mais precisa, para que você realmente saiba da realidade, porque muitas vezes as pessoas entram nesse pânico porque elas ficam com excesso desses meios externos, né, muito alarmantes, o tempo todo nas redes sociais, né, no WhatsApp ou na própria televisão, assim, realmente só com notícias ruins, e às vezes ela até esquece de ver notícias boas. As pessoas também às vezes esquecem de passar boas notícias. Por exemplo, que possa estar tendo alguma diminuição em um determinado hospital, né, que possa ter tido mais vagas de UTI, vamos dizer assim, que tenha tido um menor número de casos, o número de pessoas que saíram, que foram recuperadas. Então, são boas notícias que também faz bem. Ou seja, os casos também que se recuperaram, os outros lugares que vêm ascendendo, que vêm evoluindo bem, as outras cidades, os outros países, para que você possa também ter um equilíbrio mental, dessa saúde mental. E não se encher realmente só dessas expectativas talvez negativas, que aí realmente esse medo pode se tornar, como a gente falou, esse pânico excessivo e a pessoa se paralisa, não tenha coragem de sair de casa ou entre dentro de um sofrimento muito grande. Então, haver um equilíbrio, né, das informações para você tomar o cuidado necessário, mas ao mesmo tempo saber dessa realidade. E se a gente colocar na balança, os números positivos são bem maiores que os negativos. Exato. Não mudou em nada a expectativa que a gente tinha desde o começo, né? Ou seja, o percentual de morte que era sobre essa doença, ela continuou a acontecer. Então, assim, não foi uma coisa fora da realidade. A gente tinha tantos por cento e foi o dobro. Não, isso foi continuado. O que talvez as pessoas estejam sofrendo um pouco mais, que a gente vem observando agora, é porque a doença ela foi chegando naturalmente mais próximo de nós.
né? Então, assim, a gente estava no início da pandemia com a história do mundo e de outros países, e aí foi chegando no nosso país e depois foi chegando exatamente aqui na nossa cidade de Natal. Então, no último mês, talvez a sensação de que os seus familiares, que seus amigos e as suas pessoas próximas, elas se contaminaram mais, isso é uma realidade, realmente, mas isso foi uma evolução natural da doença em todos os locais. Então, isso fez as pessoas se assustarem um pouco, porque a doença chegou próximo de si, chegou próximo da sua casa, chegou em alguém, um ente querido, e isso amedrontou as pessoas. Mas que elas saibam que isso não fugiu de nenhuma fora da estatística, não fugiu de uma realidade e mantém-se, sim, dentro de um percentual mínimo, que é o que a doença leva de gravidade, e dentro de um percentual bem maior, que é mais de 80%, né, das pessoas com recuperação e com bons resultados sobre a doença. Doutora Paula, eu acredito que tem pessoas que realmente estejam passando por esse sofrimento. Quais são as atitudes ou comportamentos que indicam que essa pessoa precisa de um acompanhamento de um psicólogo ou de um psiquiatra, precisa de uma intervenção profissional para superar esse medo e conseguir voltar à sua rotina? Isso, a gente tem visto mais essa demanda, né? Talvez realmente com esse estender, vamos dizer assim, do isolamento e do avançar da doença. Então, assim, quando as pessoas elas começam a ruminar muito, né? Então, ou seja, elas passam o dia todo, elas mesmas relatam, passam o dia todo pensando sobre a doença, sobre o medo do adoecer, né? Mesmo que não tenha, vamos dizer, esse risco de contágio, mesmo que não saia de casa, mesmo que mantenha todas as regras, mas mesmo assim ela entra dentro desse mundo da fantasia de que pode realmente ser acometida pela doença ou membros da família, e com isso ela não consegue manter a rotina dela mais saudável, ou seja, cuidar das coisas de casa, estar com paciência para, às vezes, cuidar dos filhos, para manter um mínimo de tarefas domésticas que ela precisa, ou se ela está em home office, manter um certo desempenho, né? Ou às vezes realmente sair para coisas mínimas, por exemplo, em uma farmácia, em um supermercado. Então, nesse momento, essas pessoas elas começam. Quando a gente vê que existe o adoecer, se as pessoas forem perceber que elas saíram desse padrão, vamos dizer, do novo normal, que a gente tem chamado de que existe um certo medo, né? Existe uma certa mudança, elas percebam que elas não estão conseguindo mais levar o mínimo da rotina e do funcionamento dela diário. Porque mesmo com esse medo, nós conseguimos. Então, esse seria o momento dela procurar uma intervenção para ver se realmente isso não já a adoeceu. Porque o que nós estamos passando, que a gente chama, é uma situação vamos dizer, de estresse ou de trauma coletivo, né? Uma pandemia, ela realmente é capaz de adoecer uma pessoa. Então, as pessoas podem passar a desenvolver sintomas ansiosos, né? Sintomas até depressivos, em função desses medos tanto da doença, como de toda essa mudança da rotina e do isolamento que aconteceu. Então, se ela passar a ter isso, não consegue dormir, não consegue se alimentar, não consegue sair de casa o mínimo, não consegue conviver bem com seus familiares, é um alerta de que realmente possa ter adoecido e procurar uma opinião de um profissional da área da saúde mental. E que hábitos ela pode inserir também aí na rotina que são benéficos, que vão ajudar a superar esse problema? Isso, a gente está até falando que também esse é um momento muito positivo, né? Se a gente conseguir também aproveitar. Então, está sendo um momento de reflexão das pessoas, de um autoconhecimento, de se abrir para novas coisas, né? Novas habilidades, novos gostos, novos valores, coisas que ela está fazendo em casa, que às vezes ela não tinha tempo para fazer, né? Então, uma outra forma de viver, se convive com os familiares. Então, entrar dentro dessa nova rotina, se abrir para novos hábitos, para novos costumes, para aprender novas coisas, né? Preencher o seu tempo com algumas coisas que ela gostaria de fazer antes. Pode ser um hábito de leitura, um hábito de atividade física, um hábito de caminhar com o seu animal, o que for, conviver com seus filhos. Todas essas coisas, elas têm sido um momento de bem-estar. Então, isso vai mantendo a saúde psíquica das pessoas enquanto elas estão com a falta, não é, que aconteceu diante da pandemia, e com algumas perdas que as pessoas tiveram diante disso. Então, estar aberto para essas coisas e abrir e estar buscando, né, autoconhecimento, buscando se envolver com novas atividades,
está sendo uma forma de conseguir levar a pandemia de uma forma mais enriquecida e que possa até ser um momento que você, de fato, mude algumas coisas na sua vida que você acha que vai ser bom para você futuramente e que você possa levar isso pós-pandemia também. Ótimo. É isso, doutora Paula, muito obrigada, orientações maravilhosas. E para quem está enfrentando o medo, enfrentando essa barreira para retomar essa rotina, né, toma todos os cuidados, né, que são recomendados e vai. Que isso vai passar, né? Isso, eu acho que o que a gente tinha de passar de maior crise, a gente já passou, né? A gente não está dizendo isso de forma utópica, está dizendo isso de forma da ciência, da realidade. A gente, como reforço, não estamos fora de nenhuma estatística dos outros países, estamos entre dos 3, 4 meses que todo mundo passou de maior sufoco, então essa realidade realmente ela já está entrando. Então, vejam também as coisas boas, né? Como a gente falou. Então, também vejam notícias boas, vejam as boas estatísticas e se alimentem também de coisas positivas para poder haver um equilíbrio entre ainda essa realidade que a gente precisa ainda de precaução e aí, com isso, você possa voltar a uma rotina de uma forma mais saudável.